Oi pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade então ao que a gente estava trabalhando na aula anterior. Eu deixei uns textos de orientação e alguns exercícios para que vocês respondessem. Então, para essa aula a gente vai fazer a correção desses exercícios, tá? O assunto é arte indígena, então eu coloquei 7 perguntinhas, vamos lá. Eu disponibilizei também essas respostas por escrito lá na plataforma da escola. Se mesmo depois dessa correção do vídeo e das respostas por escrito ainda houver dúvida em relação a algum assunto, alguma coisa que vocês queiram debater de alguma forma, vocês podem deixar o comentário lá na própria plataforma da escola, no campo da disciplina, onde estão postados os materiais, ou vocês podem entrar para o grupo do Facebook, que eu fiz para a disciplina, para conversar diretamente comigo lá, tá bom? Questão 1. Por que é importante estudar a arte e a cultura indígena? Né? De forma bem resumida, eu coloquei assim: para que possamos entender o processo de colonização do Brasil sob outro ponto de vista, para que possamos quebrar estereótipos construídos ao longo da história, para que possamos conhecer e valorizar a cultura de nossos ancestrais e para que possamos proteger a cultura indígena de nosso país. Tá? Então, se a gente pegar o texto 2 que eu coloquei no material de vocês, na verdade é o texto do material didático de vocês, do livro. Tá? Porque um pouco na correria eu acabei esquecendo de botar a referência. E lá vai falar justamente isso, quando lá no material didático de vocês tem 4 imagens dos indígenas, né? Da representação de uma Índia tapuia, pelo pintor francês. E depois a gente tem uma escultura de um indígena que mais parece uma estátua greco-romana, enfim. O texto vai discorrer a respeito disso, né? Da variedade que a gente tem de povos indígenas, de como o processo de colonização foi duro para esses povos, de como é importante a gente entender todo esse processo para aprender, para respeitar e para ajudar a preservar essa cultura, que é também nossa cultura, né? Já que a gente está falando dos nossos ancestrais. Questão 2. O que se pode dizer a respeito das culturas indígenas brasileiras com base nos textos e nos documentos apresentados? Essa daqui eu aceito resposta pessoal, porque a minha intenção é de que vocês digam justamente qual que é a impressão que vocês têm a respeito. Mas como sugestão de resposta eu coloquei que existe uma grande variedade de povos indígenas com costumes, rituais e hábitos diferentes, cada uma à sua maneira tenta preservar seus valores apesar da intervenção do homem branco. Tá? Mas essa resposta pode ser diferente. Questão 3. De modo geral, quais são as características da arte indígena brasileira? É aquilo que eu falei lá na videoaula, né? Existe uma relação em que não tem uma distinção entre aquilo que é utilitário e aquilo que é artístico, aquilo que é ornamental. Então, eles não fazem uma separação dessas duas coisas. Tanto os objetos que eles fazem para uso do dia a dia são adornados, né, quanto aquilo que a gente pensa que é adorno muitas vezes tem uma função, por exemplo, uma função ritual. Então, aqui eu coloquei: os indígenas não separam aquilo que é utilitário daquilo que é decorativo. Então, todos os artefatos produzidos por eles têm um papel bem definido dentro das tribos, mas são feitos com esmero artístico. Isso inclui as pinturas corporais e trabalhos plumários que têm uma função ritual e de colocação social. Certo? Questão 4. Quais são as duas grandes distinções existentes na arte plumária? A arte plumária ela vai ter uma função ritual, que é quando ela é colada diretamente no corpo, e ela vai ser usada também como ornamento, né? Usada para decorar bracelete, colar, um monte de coisa. Tá? E assim como a pintura, a arte plumária ela também tem um papel de definição de colocação social. Tá? Aqui na resposta eu escrevi: as plumas são utilizadas nos rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, os quais são feitos de penas e de caudas de aves. Tal como pintura corporal, a arte plumária serve também para indicar os grupos sociais. Essa resposta tem lá no texto de vocês, tá?
Número 5. Para que é utilizada a pintura corporal? Essa resposta também vocês encontram no texto. Eu coloquei: a pintura corporal é usada em certos rituais de acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. Tá? Então, a pintura corporal ela vai definir, vai ajudar a definir os papéis dentro da tribo. Número 6. Que tipo de tintas são utilizadas na arte indígena? É claro que são tintas naturais, né? Então, são tintas feitas com base de pigmento natural. No texto, vocês vão trazer 3 exemplos, tá? Então, aqui vai falar: as tintas usadas nessa arte são naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O genipapo é o fruto mais utilizado para fazer tinta. Os índios o utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum, por sua vez, dá o tom vermelho. Já o branco é conseguido através da tabatinga. Inclusive, o sumo do genipapo, ele escurece, vira aquela tinta preta, e ela tem uma duração até de 11 dias. Então, assim, é muito útil para eles, né? Aqui vai falar desses 3 pigmentos. Não quer dizer que não existam outros, mas esses são os principais. Questão 7. Quais as funções da cestaria indígena? Né? Essa também tem lá no texto, tem listadinho, assim. Eu coloquei a resposta bem completa, mas se colocar só aqui que eles têm uso doméstico e uso para transporte de alimentos, etc., para mim já tá bem, tá? Mas a resposta completinha ficaria assim: os cestos são utilizados para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. É mais confeccionado pelas mulheres, que desenvolvem variadas formas de trançados em diferentes formatos. Os tipos mais comuns de utensílios são cestos coadores para coar líquidos, cestos tamizes para peneirar farinha, cestos recipientes para guardar diferentes materiais e cestos cargueiros para transportar cargas, tá? Pequenas cargas. Ai, desculpa. Então, é isso. Se tiver dúvida, vocês podem colocar as perguntas lá no campo dos comentários, na plataforma da escola, tá? Onde são postados os materiais. Vocês podem também entrar em contato comigo através do grupo do Facebook que eu criei para a disciplina, tá? Tem o endereço aí no material. Até mais, bom trabalho.